As maiores dívidas do futebol brasileiro. O futebol brasileiro vive um dilema há muitos anos, dividindo o tempo entre dever muito e dever um pouco menos. E se existe uma frase para resumir a situação financeira dos clubes brasileiros, ela seria: eu devo, não nego e pago quando eu quiser. Um levantamento feito pela consultoria Ernst Young trouxe todos os números atualizados. E nós vamos trazer até você um top 20 dos maiores devedores do futebol brasileiro. A gente vai colocar uma meta de 1000 likes nesse vídeo para podermos continuar falando sobre a situação financeira dos clubes brasileiros, porque sempre tem novidade para trazer até você. Meu nome é Almo, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo para mais um vídeo. Você que está nos assistindo quer ficar atualizado sobre as dívidas do seu time? Então baixa o OneFootball agora, o link está aqui na descrição e também fixado nos comentários. Além das dívidas, você sabe tudo sobre o seu time, todas as notícias, contratações e tudo sobre o seu time do coração. O nosso diretor, por exemplo, torce pro Náutico e já baixou também. Então baixa o OneFootball, segue o seu time e receba todas as notícias em primeira mão. E ó, é de graça, hein? Em 20º colocado em nossa lista temos o time do Avaí. Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o clube não tem uma das melhores receitas, mas tem uma dívida teoricamente controlada. A dívida do clube é de 108 milhões de reais. Em 19º colocado temos a Ponte Preta. Jogando a segunda divisão do Brasileirão, a Ponte tem uma situação um pouco mais complexa para se recuperar financeiramente, devido à receita na Série B, mas também não está nem no meio da tabela das piores dívidas. O clube paulista tem uma dívida de 172 milhões de reais. Em 18º colocado temos o time do Atlético Paranaense. O Furacão vive uma situação um pouco diferente dos clubes da elite do futebol brasileiro, com receita regulada e constantemente investindo para chegar longe nas Copas. A dívida que o clube tem é facilmente ajustável. A dívida do Furacão é de 191 milhões de reais. Em 17º colocado temos o time do Bahia. O tricolor sofreu com a sua nova queda para a Série B, mas também segue ajustado com suas dívidas, controlando e tentando seguir sem grandes invenções. A dívida do clube é de 202 milhões de reais. Em 16º colocado temos o time do Sport. O clube também está na Série B e a queda obviamente prejudicou a receita. A dívida do Sport é de 231 milhões de reais. Em 15º colocado temos o time do Vitória. O time do Vitória é um dos clubes com a situação mais complicada em nossa lista de hoje. Talvez não pela situação financeira, mas sim pela situação que se encontra no cenário do futebol brasileiro. Com cota de televisão abaixo da média, patrocinadores que não querem investir pesado e a terceira divisão do Brasileirão. A dívida do clube é de 259 milhões de reais. Em 14º colocado temos o RB Bragantino. O clube que foi comprado há pouco tempo vive ascensão financeira e também dentro de campo, chegando bem em grandes torneios e tendo seu sistema financeiro controlado por uma grande empresa. A dívida da equipe é de 275 milhões de reais. Em 13º colocado no vídeo de hoje temos o time do Coritiba. O clube conseguiu o acesso para a elite na última temporada e volta para a Série A, traz patrocinadores e um aumento na cota que o time recebe. A dívida do Coritiba é de 288 milhões de reais. Em 12º colocado temos o time do Flamengo. O clube carioca já teve a maior dívida do futebol sul-americano e, como a maioria já sabe, as coisas começam a mudar a partir de 2013, quando Eduardo Bandeira de Melo e sua equipe assumiram com a missão de diminuir a dívida, que passava de 800 milhões de reais. O Flamengo fechou 2021 com 323 milhões de dívidas. Boa parte está financiada no Profut. Além disso, a dívida total representa cerca de 30% do que o clube teve de receita, apenas em 2021, 1 bilhão de reais. A dívida do clube carioca é de 323 milhões de reais. Em 11º colocado temos o time do Grêmio. O clube é mais um que sofreu com a queda para a segunda divisão e, além de perder dinheiro com isso, ainda tem altos salários de seus atletas. Mas apesar disso, o Grêmio é um time que mantém tudo em dia com seus jogadores, por exemplo. A dívida do clube é de 402 milhões de reais. Abrindo o nosso top 10 de hoje, temos o time do Palmeiras. Assim como o Flamengo, o clube usou a força das receitas para sair do buraco e reorganizar suas dívidas. Por mais que o processo tenha sido diferente com relação ao clube carioca, o endividamento do Palmeiras ficou em menos da metade da receita total do ano de 2021, que foi de 977 milhões de reais. A dívida do Palmeiras é de 434 milhões de reais. Em 9º colocado temos o time do Santos. Podemos considerar que a partir de agora em nossa lista as coisas começam a ficar um pouco nebulosas e o sinal de alerta é ligado. Daqui pra frente as situações dos times ficam mais complexas. O Santos, por exemplo, tem problemas com a
arrecadação e dívidas com antigos jogadores. A dívida do clube é de 509 milhões de reais. Em oitavo colocado no vídeo de hoje temos o time do Internacional. O Colorado, apesar de estar numa situação melhor do que a de seu rival quando o assunto é divisão, já na situação financeira as coisas são bem diferentes. O clube do Inter possui sim maneiras de tentar diminuir essa dívida, mas ao mesmo tempo precisa investir no futebol para poder brigar na ponta e acaba ficando em uma sinuca de bico. Hoje a dívida do Inter é de 631 milhões de reais. Em sétimo colocado temos o time do São Paulo. O tricolor paulista vive uma seca de títulos nacionais nunca visto na história do clube. De 2012 para cá, venceu apenas um campeonato paulista. Além do fato de que não consegue vencer um título para engordar o faturamento anual, ainda possui problemas internos na diretoria e dívidas milionárias com ex-jogadores. A dívida do São Paulo é de 642 milhões de reais. Em sexto colocado temos uma sequência de clubes do Rio de Janeiro, começando com o Fluminense. O tricolor carioca, assim como o tricolor paulista, vive uma seca de títulos nacionais, quando foi campeão brasileiro em 2012 e o último título que havia ganho tinha sido a Primeira Liga lá em 2016, mas conseguiu vencer o Campeonato Carioca em 2022, fazendo trajetória muito parecida com a do São Paulo nos últimos 10 anos. A dívida do clube é de 664 milhões de reais. Em quinto colocado temos o Vasco da Gama. Andando na contramão da sua história vitoriosa, o Vasco foi rebaixado em 2020 e ainda segue na segunda divisão. Isso faz com que o clube diminua a arrecadação. O clube tem novos projetos que podem solucionar a questão financeira e anima a torcida cruzmaltina, que inclusive sempre apoiou em todos os momentos. A dívida do Vasco é de 710 milhões de reais. Em quarto colocado, continuamos com o Rio de Janeiro, dessa vez o Botafogo. Mesmo no bom momento, com John Textor, um dono que claramente está apaixonado pelo Botafogo, o clube ainda é um dos mais endividados do Brasil, porém subiu para a primeira divisão e tem paz para poder tocar os projetos e fazer dar certo. Muito provavelmente em um futuro veremos o Botafogo fora desse top 10 das dívidas. Hoje, o clube tem uma dívida de 863 milhões de reais. Abrindo o nosso pódio, em terceiro colocado, temos o time do Corinthians. E o Corinthians, além de ter uma dívida tão grande que consegue entrar entre os 3 primeiros mais endividados do Brasil, tem um problema muito sério, que é a dívida de impostos, e deveria abrir o olho. O clube decidiu deixar acumular os compromissos tributários e é o líder da lista de dívidas de impostos dos clubes brasileiros. A dívida total do Corinthians é de 928 milhões de reais. Em segundo colocado com a medalha de prata temos o time do Cruzeiro. O Cruzeiro nos últimos anos passou por momentos muito difíceis e as coisas acabaram desandando para um clube que ganhava tudo no cenário do futebol, mas estava se afundando em dívidas e uma hora isso iria refletir na equipe, e assim o foi. Salários atrasados, dívidas com fornecedores, jogadores pedindo para ir embora, tudo de cabeça para baixo, até o clube fazer adesão à SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O cenário foi amenizado, pois com isso o Cruzeiro renegociou sua dívida, fazendo acordos com a União e a adesão da SAF, fazendo com que a justiça aceitasse os acordos do clube. A dívida do Cruzeiro é de 1 bilhão de reais. Para fechar a nossa lista, em primeiro lugar dos clubes mais endividados do Brasil, temos o Atlético Mineiro. O Galo já tem uma situação um pouco mais diferente, apesar de ter a maior dívida do país. O time tem 38% de uma dívida chamada de onerosa, pendências com empresários, bancos e dívidas trabalhistas. Esse cenário não é nada saudável para o clube devido à questão dos juros. Para se ter uma ideia, só em 2021 as despesas dessas contas penduradas do Atlético chegaram a 87 milhões de reais, enquanto essa dívida do Palmeiras, por exemplo, não chegou nem a 10 milhões e a do Flamengo fechou em 21 milhões. Apesar da dívida, a diretoria do clube tem um olhar positivo e acredita que com a construção do estádio e outras receitas que estão por vir, a dívida venha a diminuir e muito. Hoje o Galo é o maior devedor do país, com uma dívida de 1,3 bilhão de reais. E você que nos assistiu até aqui, o que você acha do tamanho das dívidas dos clubes brasileiros? Deixa sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Vale lembrar a você que o nosso vídeo de hoje foi baseado na matéria do UOL. A gente vai deixar o link aqui nos comentários pra você poder ver. E você que gostou desse vídeo e quer assistir mais conteúdo como esse, é só você se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sininho, porque aqui no Camisa 10 tem novidade todos os dias. Meu nome é Almo, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.